pedir que os jovens fiquem para a gente conversar, né, coisa rápida, ter uma palavra ali sobre a programação do final de semana. Então, apenas está alinhando as ideias aí, tá bom? Esdras, capítulo 1, versículo 5. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Fala através dela aos nossos corações a respeito da tua obra, a respeito do teu trabalho, a respeito da maneira como o Senhor realiza a tua obra, a maneira como o Senhor inicia a tua obra e usa aqueles que o Senhor mesmo quer. Nós, desde sempre temos ouvido das tuas obras no passado, da maneira como o Senhor usou homens que realmente dispuseram os seus corações para servir a Ti. E dessa maneira, rogamos que o Senhor também esteja expondo cada um de nós aqui, em nossos corações, o desejo, o ânimo para estarmos servindo-Te naquele momento, naquela função, naquela missão que o Senhor tem designado a cada um, seja nas nossas casas, no nosso trabalho, aqui na igreja, enfim, em oração, em todo o tempo, ó Pai, que o Senhor esteja nos dando esta direção da consciência que somos chamados para servir ao Senhor, e desta maneira o Senhor faz como de fato o Senhor mesmo quer. Muito obrigado, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos um texto aqui que fala, depois que o povo de Israel estava cativo, e eles então, o Nabucodonosor, 70 anos ficaram ali, depois que o Nabucodonosor, ou a Babilônia, ela é dominada pelos persas, então o povo ainda continua ali, mas no ano de Ciro, como nos diz ali no capítulo 1, versículo 1, se você olhar, você vai perceber, agora nesse governador, a Pérsia, então ele começa a designar homens de Israel, de Jerusalém, para retornar à cidade, à terra, e reconstruir. Houve a reconstrução dos muros, que nós vamos ver lá em Neemias, mas aqui estamos vendo sobre a reconstrução do templo. Em Neemias é a reconstrução da cidade, a ideia nacional, a ideia de sociedade. E aqui em Esdras estamos vendo a questão da reconstrução do templo do Senhor. O Senhor está aqui chamando então homens para trabalharem, para servirem na sua obra, para servirem na missão que Ele tem designado para cada um ali. No caso específico aqui, como nós já falamos, do templo que estava lá em Jerusalém. E quais são esses homens que Deus está chamando? Quais são esses homens e mulheres e jovens? Eu estou usando a palavra homens aqui, mas não estou me limitando apenas ao gênero masculino, porque, claro que a ideia aqui é veterotestamentária, uma cultura judaica, quando diz ali, então, se levantaram os cabeças de família, ou seja, está falando de homens, mas é claro que estamos falando hoje de outro tempo, de outro período, do tempo da graça, aonde Deus vai chamar não só homens, mas Deus vai chamar também mulheres, jovens, crianças, para servirem no serviço que Ele mesmo tem designado para cada um de nós. Por isso estamos aqui, para que nós estejamos juntos nos aconselhando, juntos estejamos sendo suportados uns pelos outros, para que juntos possamos estar sendo animados uns pelos outros. E esse tempo que eu estou aqui é um tempo exatamente disso, para que nós possamos refletir sobre isso e possamos chegar, voltar para as nossas casas, na nossa semana, e dizer: Senhor, o que o Senhor quer para nós? Qual é o seu trabalho? O
que o Senhor deseja que eu esteja realizando. Mas, para que nós façamos isso, é necessário que nós entendamos que o Senhor tem chamado, assim como chamou aqui, homens ou servos seus, usados para a sua obra. Eu queria separar algumas coisas aqui que Deus classificou para chamar essas pessoas. E a primeira delas, irmãos, que eu quero colocar, exatamente está no início do verso. Então se levantaram os cabeças de família. Os cabeças, está vendo aí? Deus só chamou homens, né? Claro, se nós estivéssemos no Velho Testamento seria isso. Lá no Velho Testamento, como já falamos, essa visão, essa herança, essa cultura judaica dava aos homens, o homem do sexo masculino, né, do gênero masculino, essa autonomia, dava essa importância a mais do que a mulher. Isso aí é notório, nós sabemos disso, mas nós estamos nessa condição e nessa cultura. Mas não é somente a questão de ser homem ou não. Percebam que o que o Senhor está dizendo, então se levantaram os cabeças de famílias. Ou seja, eram homens que tinham responsabilidades. Certa vez o presidente Collor chamou o ex-jogador Pelé, já falecido, para ser ministro dos esportes. E Pelé então ligou para o presidente. Respondeu ao presidente Collor: mas presidente, eu não tenho tempo hábil para fazer esse trabalho. E o presidente disse: exatamente por isso que eu estou te chamando, porque você não tem tempo. Logo mostra que você é um homem trabalhador. E se você é um homem trabalhador, é esse homem que eu quero. É você exatamente que eu quero. Irmãos, Deus está chamando homens, mas homens que tenham de fato o desejo de fazer alguma coisa. Homens, mulheres, ok? Servos que realmente estão dispostos a fazer algo para a sua obra. Porque quando fala aqui homens, cabeças de família, está falando de homens que tinham famílias. E ter famílias não é algo fácil. Ter famílias não é, para um homem, ter família não é apenas se juntar a uma mulher, ter uma criança e está tudo certo. Ou a mulher se juntar com um homem, casar-se e ter um filho e está tudo bem. Não. Isso implica numa visão maior de responsabilidade. Quando eu me caso, quando eu me junto com o meu cônjuge, eu estou entendendo que eu estou demonstrando, na verdade, que eu quero, que eu desejo construir alguma coisa. Que eu estou aqui desejando construir um lar. E esse lar não é somente para um período pequeno de tempo, ok? Quando eu tenho um filho, quando nós construímos um lar, quando nós nos casamos, nós estamos projetando algo para a vida toda. Principalmente para nós cristãos, o que nós entendemos é que o casamento, a união, ela dura-se até que a morte separe, né? Essa é a ideia. Imagine que então é um projeto para toda a vida. É um projeto que não vai ser fácil de ser realizado. Muitas situações, muitos problemas, muitas intempéries nós vamos experimentar. Só que para isso, com responsabilidade, é que nós podemos entrar nessa missão. Entendendo que esta missão vai exigir de mim tempo, vai exigir de mim posição, vai exigir de mim postura, vai exigir de mim, de fato, um desejo de querer iniciar o projeto e terminar. Estamos falando de uma sociedade cristã, não é verdade? Ainda que a nossa sociedade hoje está vendo essa coisa de forma completamente adversa ou diferente, mas esta é a ideia. Quando você tem um filho, quando nós temos um filho, nós já sabemos e começamos a perceber que o trabalho começa. Daniel? Aquelas noites de sono, já não é mais a mesma coisa, entende? Então, mas vamos desistir? Não. Claro que não é? Tem a herança do Senhor, aquela bênção, aquela coisa linda, e você quer mais. Não mais filhos, não necessariamente. Você quer, pelo menos por enquanto não, né? Você quer estar mais ali, você quer realizar mais, você quer ver ela crescendo, você quer ver o seu filho desenvolvendo, daqui a pouco os primeiros passos, daqui a pouco vai para a escola. Tudo isso exige trabalho, tudo isso exige responsabilidade. Como já dissemos, ainda que muitos podem na nossa sociedade entrar para um relacionamento com total irresponsabilidade, mas Deus está chamando homens que estão entendendo, quando fala de cabeça de família, não está falando apenas de uma posição social,
está falando que eles se tornaram homens porque eles tinham famílias, e ter família não é algo fácil. Você precisa ter um projeto de vida, e você precisa também trabalhar, entender que você precisa, de forma árdua, assim como Deus falou, do suor do teu rosto, ganhar do teu pão, para sustentar a família. Você precisa se especializar no seu trabalho, na sua função, na sua profissão. Isso vai exigir tempo de você, isso vai exigir um querer, um compromisso com os estudos, não é verdade? Tudo isso fala de responsabilidade, de tempo, de compromisso. Fala de pessoas que Deus está chamando homens, mulheres e jovens para realizar sua obra, para construir, ou podemos dizer aqui, entre aspas, reconstruir o templo que foi destruído, o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor, quando da deportação dos judeus. Então eles estão indo, voltando para reconstruir. O Senhor Jesus Cristo, irmão, diz que nós somos aqueles que Ele escolheu para realizarmos uma tarefa. Ele escolheu a igreja. 1 Coríntios capítulo 2. Eu e você. O texto que Paulo fala, né, sobre cada um veja como edifica. 1 Coríntios 3, né? Oi? 3. 3? Obrigado, irmão. Isso mesmo. 3:10, obrigado. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, por Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira trabalha, pedras preciosas, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, e se receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo da vida como através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que nós estamos vendo aqui é que Paulo lança o fundamento, como apóstolo que é, chamado por Deus para realizar aquela função. E ele vai dizer: cada um veja como edifica. Eu não quero trazer aqui a discussão sobre o fato de que o que você está fazendo, como estou fazendo, mas o que eu quero trazer aqui é que Paulo vai dizer: cada um veja como edifica, ou seja, cada um que é chamado para a igreja tem o trabalho de edificar alguma coisa, tem o trabalho de colocar um tijolinho ali, tem o trabalho de realizar uma tarefa nessa construção que Deus está realizando. Você quer essa função? Você deseja para você esse compromisso de estar na igreja? Imagino que todos aqui já têm professado a Cristo como seu Salvador. Percebam que quando Deus chama aqueles homens para reconstruir o templo, para uma obra importante para o povo de Israel, Ele chama homens que já estão com comprometimento, homens que já estão com o seu tempo cheio, podemos assim dizer, homens que têm as suas responsabilidades, sim, mas são esses homens que Deus quer chamar para levá-los até Jerusalém e lá reconstruir o templo. O que é a igreja?
senão a reconstrução de Deus no seu relacionamento com o homem, que outrora perdido lá no Jardim do Éden. E Deus então, durante todo o tempo, em todas as dispensações, Ele está abrindo portas e oportunidades para o homem, para ele se reconciliar com Deus. E a igreja, pela graça, é exatamente esse benefício que Deus nos dá em Cristo Jesus, para reconstruirmos esse relacionamento que foi quebrado. Havia um muro de separação entre nós e Deus. Deus quebrou tudo isso para reconstruirmos esse relacionamento quebrado pelo pecado. E nesse relacionamento que temos, Deus nos chama não só para dizermos: eu sou um salvo e quando Cristo voltar eu vou estar com Ele na glória. Amém por isso, tudo isso, só isso, nós podemos dizer só isso, já é maravilhoso para todos nós. Mas além disso, Ele nos dá o privilégio de, apesar de todo o tempo que temos, que dispensar com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos estudos, Ele ainda nos chama para a igreja, para servir. Cada um veja como edifica, mas o fato é que nós temos que edificar. O que vai ser? Madeira? Feno? Palha? Ouro? Pedras preciosas? Eu não sei, aí é com cada um. Mas nós vamos ter que edificar. Deus já nos chamou. Você quer esse compromisso? Que assim seja. Porque Esdras quis. Lá em Esdras 7:10, ele vai dizer: porque Esdras tinha disposto o coração para... perdão. Eu estou em Esther. Esdras 7:10. Texto bem conhecido, né? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Percebe que Esdras ele estava disposto a ter um compromisso com a palavra. Ele estava disposto a gastar ou investir o seu tempo em ensinar, em estudar, para cumprir, para buscar a lei do Senhor. Enquanto nós estamos também dispensando tempo para este propósito, para este objetivo. Que o Senhor nos abençoe e que Deus possa encontrar em nós homens realmente que tenham a consciência deste compromisso com a obra do Senhor. Não é com a Igreja Batista da Graça. Isso é muito limitado. É muito limitado. Estamos falando de um compromisso com o Evangelho. Um compromisso com aquilo que Deus nos chamou, para que todos aqueles que nos virem possam perceber que nós estamos servindo ao Senhor, edificando a sua igreja. A sua igreja. E é isso que eu quero. Nós vemos uma outra característica também, que o Senhor vai chamar o seu povo. Percebam ali que ele vai dizer: então se levantaram os cabeças de família de Judá, de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas. Havia uma visão um pouco maior de duas nações ou duas tribos, especificamente, Judá e Benjamim. Não posso precisar exatamente por que somente essas duas tribos, mas Deus chama, e sacerdotes e levitas. Ou seja, Deus está chamando homens daquelas tribos de Israel. Deus não vai chamar amonitas, Deus não vai chamar moabitas, Deus não vai chamar filisteus, Deus não vai chamar cananeus. Deus vai chamar aqueles que Ele mesmo separou para a sua obra, aqueles que Ele mesmo chamou e designou para ser aquele povo que vai reconstruir aquilo que no passado foi destruído. Quando Salomão constrói, termina de construir o templo, a glória do Senhor desce a Deus. A glória do Senhor enche a casa. E todos se maravilham pela maneira como Deus está presente ali no meio daquela nação. E quando Deus chama Abraão, Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, de ti farei uma grande nação. Deus tinha um plano em Abraão de fazer dele o pai, e tanto é que o fez, o pai do povo de Israel, para que através de Abraão todas as outras nações fossem abençoadas.
E esse era o propósito do Senhor, não somente na questão nacional ou na questão temporal ali, mas estava falando da própria descendência de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. Todas as nações, judeus, gentios, nós hoje aqui estamos, porque um dia o Senhor Jesus Cristo veio, um dia ele foi pensado em toda a obra do Senhor, foi pensado no nascimento do seu filho, foi pensado em Deus mesmo se tornando homem, ainda que nós muitas vezes não consigamos entender todas essas verdades, mas o Senhor mesmo se fazendo homem, se fazendo servo, para proclamar o seu Evangelho. Deus queria que o povo de Israel fosse essa nação de fato abençoadora. E Ele vai chamar o seu povo para realizar essa obra. Ele não vai chamar outras pessoas. E Ele vai dar capacidade, se nós lermos o livro de Esdras e depois de Neemias, nós vamos perceber quantas intervenções aconteceram. Quantas intervenções, quantas paradas, quantos bloqueios aconteceu na construção do templo e principalmente dos muros, até que um dia se terminou. Mas Deus nunca permitiu que outras nações fossem protagonistas da reconstrução do templo ou dos muros. Deus está chamando o seu povo, os descendentes de Abraão. O que isso implica para nós? Que Deus está chamando hoje os seus. Tito capítulo 3, Tito capítulo 2, perdão, Tito capítulo 2, Paulo escreve aqui: verso 14, Tito 2,14 vai dizer: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O Senhor está separando para si um povo, e este povo chama-se igreja. Em Mateus capítulo 18 ele vai dizer: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o Senhor está edificando a sua igreja. E ele está dizendo aqui que o Senhor Jesus Cristo morreu depois de todo o processo, depois de todo o trabalho ser concluído. Deus chama Abraão, Deus separa aquele homem de todas as outras nações, para que através dele o Cristo, nosso Salvador, possa descender, para que ele morresse na cruz, para que ele vertesse o seu sangue, para resgatar a mim e a você, para me resgatar dentre os moabitas, para me resgatar de entre os amonitas, para me resgatar de entre os assírios, para me resgatar de entre os filisteus, para me tirar do mundo, daquelas nações que outrora pagãs, mas agora eu, com o coração transformado pela obra do Senhor Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo no meu coração, eu posso dizer: sim, eu sou um salvo em Cristo Jesus. E o Senhor vai usar a mim e você. Perceba, o Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, para que então nós pudéssemos ser zelosos de boas obras, para construir, para edificar. Cada um veja como edifica, mas cada um quem? Cada um dentre os salvos que o Senhor chamou, cada um dentre aqueles que o sangue de Jesus já lavou o seu coração, e ele já compreendeu que ele não pode fazer nada, quando Jesus vai dizer em João capítulo 15: não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e
de estudo. O Senhor está nos chamando exatamente para realizar uma obra, mas Ele não vai chamar uma pessoa porque ela é sábia. Ele não vai chamar uma pessoa porque ela é capaz. Ele não vai chamar uma pessoa porque ele é muito bom, porque ele tem dinheiro. Ele vai chamar uma pessoa porque ela já pertence aos seus. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeiro aos Coríntios 1. O que ele diz aqui esse texto, irmãos? Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Quando você fala da palavra da cruz, você está falando de alguma coisa que os filisteus não entendem, que os cananeus não entendem, que os assírios, os babilônicos, eles jamais vão compreender isso. Só vai compreender aqueles que pertencem à nação que Deus separou lá no passado, Israel. Nos nossos dias hoje, a igreja. Porque nós fomos transformados. Cristo morreu, deu-se a si mesmo para nos remir desta iniquidade que é a nossa cegueira com relação à obra de Deus. E quando nós nos deparamos com a palavra do Evangelho, quando nós nos deparamos com a verdade toda inserida neste processo de salvação de Deus por nós só podemos dizer isso loucura. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Não há em mim bem nenhum, dignidade alguma. Versículo 20: onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O Evangelho vai nos dar esta força de saber que nós não fomos chamados, que você não foi chamado pela sua capacidade, por mais que você seja muito inteligente, por mais que você tenha muita capacidade de realizar muitas coisas, mas não foi por isso que Deus chamou você. Talvez Deus queira usar essa capacidade que você tem ou que eu tenho. Talvez Deus queira usar a sua característica, mas não foi por isso que Ele chamou. Ele está te chamando porque um dia você reconheceu que necessitava de Cristo para a sua salvação. É isso que Deus faz. Ele chama dentre o mundo pecadores para trazê-los à sua casa, ao seu aprisco, à igreja, para que estes, transformados que foram, possam servir. Eu tenho muito problema com pessoas que são cantores no mundo, se converteu, agora eu vou cantar para... Você tem certeza que o Senhor quer que você cante para Ele? Será que Deus não quer que você faça uma outra coisa? Pode ser. Opa, pode ser que sim, mas me parece que é meio que uma regra, né? Eu era cantor, me converti, agora eu vou cantar, vou vender CD evangélico. Pode ser que Deus esteja usando? Pode ser. Mas tem que ser. É que virou uma regra, né? Então eu tenho um pouco de preocupação, um pouquinho de pé atrás com essa coisa. Mas o Senhor vai nos chamar, porque um dia nós reconhecemos a Cristo como Salvador. E é isso que nós precisamos compreender, porque somos uma nação que o Senhor separou. Em 1 de Pedro, capítulo 2, de Pedro, capítulo 2, o que é que nós somos? Segundo a palavra do Senhor: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós éramos estranhos para Deus, mas agora Ele nos chama para nós sermos nação santa, sacerdócio real, raça eleita, povo de propriedade exclusiva dele. Para quê? Proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, trabalharmos, servirmos. Deus nos chama. Deus chama homens, mulheres, jovens que querem um compromisso, que vão entender que existe esse compromisso ao ser chamados. Ele vai nos chamar porque agora Ele nos deu uma identidade de igreja. E nessa identidade Ele está querendo que nós arregacemos as mangas e digamos: Senhor, eis-me aqui. Eu quero servir o Senhor, porque o Senhor me chamou para isso. Não porque eu sou bom, não porque eu sou esperto, porque eu sou sábio, porque a verdade eu não sou, mas porque um dia o Senhor transformou a minha vida, eis-me aqui. E não somente isso, em Esdras capítulo 7, para nós concluímos aqui, perdão, Esdras 1, verso 5, a palavra do Senhor vai dizer que então Ele chamou homens com compromisso, que entendem esse compromisso, que entendem que a vida com o Senhor, a vida com Cristo exige esse compromisso de trabalho, homens e mulheres, esse compromisso, esse entendimento de que nós somos um novo povo, resgatados pelo sangue de Cristo. E não somente isso, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em. O que está acontecendo aqui? Deus despertou. Talvez essa é uma das coisas que mais vai militar contra o nosso trabalho. Porque talvez você pode, não, eu tenho muito desejo em servir, eu tenho muito desejo, porque isso é muito bom. Como nós vemos em Esdras 7:10, Esdras dispôs o seu coração. E que maravilhoso é quando todos nós estamos dispostos a realizar a obra do Senhor. Seja de que forma for, seja de uma oração quando ninguém está vendo, ou seja aqui na igreja, num ministério que você tenha, ou que eu tenha, tudo isso é a obra do Senhor. Agora, o que nós precisamos entender é que nesse trabalho há um fator de extrema importância, que muitas vezes nós esquecemos desse fator. Este fator chama-se Deus. Deus era Senhor do povo de Israel. O povo de Israel teve que passar por 70 anos. Nós falamos isso semana passada, a respeito deste tempo que Israel teve que passar. E não tinha o que fazer. Já era uma determinação. Porque Deus tinha um plano de tratar, de julgar aquela nação. E Ele usou uma nação ímpia, Babilônia, para fazer esse trabalho. Perdão. E Ele vai fazer. Porque Deus estava no controle, por mais que muitos pudessem pensar que não. Imagine o seguinte: você está na Babilônia, então há um decreto do rei, e o decreto do rei diz o seguinte: que ele vai fazer uma estátua muito grande, e ele vai proclamar um feriadão naquele dia, e depois disso aí, da solenidade, vai ter um churrasco muito legal, vai te dar uma senhazinha para você pegar o churrasco no farol, a maionezinha que ela tem. E está todo mundo ali naquele pátio gigantesco. Agora é o seguinte, a ideia é assim: quando tocar a trombeta, todo mundo se ajoelha para adorar a estátua. E você tem que adorar a estátua. Se não, pega a senhazinha para o churrasco. O que você faria se estivesse no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quantos milhares de pessoas não se dobraram? Só 3 não se dobraram.
representação de uma nação ali naquela cidade, naquele local. Só 3. Os irmãos percebem a gravidade disso. Toda a nação de Israel que estava ali na Babilônia fez o quê? Se dobrou. Por quê? Por que eles se dobraram aquilo? Sabe por quê? Porque eles esqueceram que Deus estava no controle, que existia um fator chamado Deus, e este fator nós não podemos perder de vista em tempo nenhum na obra que Ele está realizando na sua igreja. Ele é Senhor. Eu vou me dobrar aqui. Depois nós fizemos uma estratagema melhor de conversa com o rei. Não tem problema, vamos ser estrategistas aqui. E depois a gente consegue fazer alguma coisa para voltar para a nossa terra. Não é este o plano. O plano é não se dobrar. Deus está esperando homens, mulheres, jovens que olhem para Ele e entendam que Deus é Senhor da sua igreja. Ele foi assim quando iniciou a sua igreja. Era assim quando Ele chamou Abraão. Não estou dizendo que Israel é a igreja, mas lá em Abraão Ele já programou o seu filho que viria. E para dizer, eu edificarei a minha igreja, e Ele não esqueceu disso. Talvez hoje estejamos numa grande Babilônia. Talvez hoje nós estejamos, talvez não, com certeza estamos inseridos numa imensa Babilônia. E talvez as correrias do dia a dia, o que nós vemos e pensamos e ouvimos, nós entendemos que temos que nos dobrar a estas coisas, para podermos ganhar pessoas, para poder fazer com que a Igreja Batista da Graça seja célebre em nosso meio, em nosso bairro. Não! O trabalho é não se dobrar, para que Deus seja glorificado. Posso trazer muitas coisas santas às quais nós temos nos dobrado. Quantas delas nós temos esquecido que elas estão tomando muitas vezes o lugar da palavra do Senhor? Deus age, irmãos, a nosso favor. É claro que Deus não exclui a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa sagacidade até. Mas percebam, assim, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, capítulo 1, versículo 1 de Esdras. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, isso, centenas de anos atrás, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim disse Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ciro, um persa, um incrédulo, dizendo isto. Por quê? Porque Ciro se converteu? Porque Ciro foi eleito pastor da igreja? Não. Porque Deus fez isso para que a palavra de Jeremias que nós falamos na semana passada pudesse ser cumprida no tempo que Deus quisesse que fosse cumprido. Existe um fator. E este fator chama-se Deus, e contra ele nós não podemos mudar. O Senhor nos chamou para que nós entendamos que a obra do Senhor é feita por homens, mulheres, jovens, crianças que estão dispostos a investir o seu tempo. E não somente isso, homens, mulheres, jovens e crianças que estão entendendo que pertencem a uma outra realidade, a um outro mundo. Somos um outro povo. A nossa mentalidade é outra. Preciso trabalhar amanhã, preciso ganhar dinheiro, é claro que sim. Mas eu quero buscar as coisas da glória. Os meus tesouros não são aqui. E as coisas celestes às quais eu quero. Riquezas não preciso, acabamos de cantar, né? Mas sim celeste bem. Nem falsa paz eu vou trazer. Porquanto o crente tem eterna paz no Salvador por desfrutar do seu amor.
Com Cristo eu estou contente. Ele me satisfaz. Ele me satisfaz. Este é outro mundo. É o mundo cristão. O Senhor vai dizer: eu edificarei a minha igreja. Ele vai edificar. Em Atos 2, 47. Fala da igreja primitiva. E percebam aqui, irmãos. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Final do verso. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor mesmo vai acrescentar à igreja aqueles que Ele quer que sejam salvos. Esta obra é o Senhor que Ele está usando a mim, Ele está usando a você, Ele quer usar cada um de nós. Mas no final de tudo, nós precisamos estar trabalhando com a consciência, com a certeza de que quem está fazendo, que quer fazer, é o próprio Deus. Ele é o fator preponderante aqui, Ele é o fator maior aqui. É Ele que nos dirige. Toda a nossa suficiência vem dEle. E toda a glória deve ser dada a Ele. E nada vai acontecer na igreja se Deus não permitir. Importa que nós estejamos com os nossos corações prontos para dizer: Senhor, faça na minha vida aquilo que Tu queres, a Tua vontade, por Deus. Tudo que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, não vou jogar fora. Sabe o que o Senhor Jesus vai dar a nós? Dons para trabalhar, para servir. Presidência, misericórdia. O que mais que nós temos? Profecia, evangelismo. O que mais nós temos? Enfim, temos falado, tem uma lista ali, né? De dons. O Senhor não vai nos jogar fora. O dom de dar carona. O Senhor não vai nos jogar fora. Ele vai usar-nos. Porque Ele nos chamou para isso. E Ele vai fazer isso porque nós queremos e estamos entendendo que é Ele que está fazendo. O Espírito Santo, Ele dá os dons, distribui os dons como lhe apraz para o serviço da obra, para um fim proveitoso. É isso que o Senhor está fazendo. Que o Senhor nos abençoe. E assim como o Senhor fala ali a Esdras, e caracteriza estes homens, essas pessoas que foram chamadas para a reconstrução do templo, para que no trabalho da construção da igreja, como Paulo vai dizer, porque de Deus nós somos cooperadores. Nessa obra nós estamos cooperando com o Senhor, mas Ele é o mestre de obras, Ele é o engenheiro. Basta apenas que nós estejamos com os nossos corações dispostos para dizer: Senhor, deixa aqui. Talvez não tenha muito tempo, mas eu quero te servir. Porque eu sei que a vida cristã é servir ao Senhor. A vida cristã depende de uma consciência transformada, porque eu vim do mundo e aqui estou. E também a vida cristã envolve a ideia de que é o Senhor quem vai me dar todas as condições para realizar a sua obra. E se em algum momento qualquer coisa não estiver bem, qualquer coisa não estiver do teu agrado, o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai fazer. Basta que nós oremos, basta apenas que nós coloquemos nossas vidas e a vida da igreja do Senhor nas mãos de Deus, que Ele fará todo o resto. Quando o Senhor chamar você, atenda positivamente o chamado dele, para serviço, para a obra que Ele tem, para os seus servos, para cada um de nós, nesta igreja, ou onde nós estivermos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé.
Vamos cantar mais um hino em louvor ao nosso Deus? Algum irmão tem algum louvor que queira cantar nesse momento? Para nós adorarmos a Deus e dessa maneira encerramos, mas devemos encerramos nosso irmão. Número 8. Voz de melodia, número 8. Se nós pudermos chegar. Quão grande és tu? A ti, ó Deus. Desculpa. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor